na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Oi, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. A partir de agora estamos entrando no ar com Lâmpada para os meus pés, toda segunda-feira às 10h30 da manhã no horário de Brasília, ouvindo aqui os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical. E que alegria ter você aqui conosco, né? E nós estamos falando sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. Estamos dando sequência e estudando o livro de Cantares de Salomão. Isso, e nós estamos aqui glorificando ao nome do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Sim, 29 de abril. Já estamos aí naquele momento, né, de despedida do mês de abril. Parece até ontem, né, que iniciamos o mês de abril, orando aí pelos nossos jovens. Mas o mês de abril já está se despedindo. Amanhã é dia 30 e já na quarta-feira, dia 1º de maio, já estaremos aí no mês de maio. E 1º de maio, feriado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse feriado para você que nos acompanha no Brasil e também no exterior. E aonde você estiver, você que está nos assistindo pela TV Manaim, pelas nossas plataformas digitais, faz o seguinte, já compartilha o link aqui do Lâmpada para os meus pés, para a sua família, para os amigos, para os irmãos aí da sua igreja. Compartilhe para que as pessoas estejam acompanhando aqui o Lâmpada para os meus pés. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos amados pastores que já estão aqui, ó. Os pastores já estão conosco na nossa bancada, né? Pastor Gilson Souza. Pai do Senhor, pastor, seja bem-vindo, hein? Amém, Jorge, a paz do Senhor, nossos ouvintes que estão participando conosco hoje. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor nossos irmãos que estão conosco na bancada, o pastor João Cidade, que por acaso está aqui hoje conosco pessoalmente, né? E pastor Samir Abaso, pastor Gerson Belucci e também o nosso querido Ricardo Azevedo, lá de Portugal. A todos a paz do Senhor, vamos iniciar nosso trabalho, né, Jorge? É verdade. Pastor João Cidade, seja bem-vindo aí na nossa bancada. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Jorge, é uma alegria estar hoje, né, presente aqui na bancada, louvado seja o Senhor, aproveitando, né, esse final de semana que estivemos lá no Manaim, no seminário. Foi uma benção, seminário de grupo de intercessão. E houve ali também assuntos relacionados, né, à acessibilidade. Foi um seminário maravilhoso, louvado seja o Senhor. Então, aproveitando esse final de semana, vamos, né, permanecer a segunda-feira para o Lâmpada aqui presencialmente. Então, cumprimentando o pastor Gilson, Jorge aqui na mesa, os nossos queridos irmãos e ouvintes no Brasil e no exterior e os pastores, né, pastor Gerson, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo, louvado seja o Senhor, Jorge. Amém. Pastor Gerson Belucci, um abraço aos irmãos aí na Europa, aos irmãos em Portugal. Seja bem-vindo, pastor. Pai do Senhor. Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Gilson. Cumprimento também os companheiros da bancada e os nossos fiéis ouvintes do Lâmpada para os meus pés, com a paz do Senhor Jesus. Também conosco aqui participando o pastor Samir. Pastor Samir está aqui conosco, a paz do Senhor Jesus, pastor Samir. Seja muito bem-vindo aqui ao Lâmpada. Tudo bem, pastor Samir? Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada. Alegria, estamos juntos mais uma vez. Pastor Ricardo Azevedo, um abraço aos irmãos aí em Portugal, acompanhando o Lâmpada para os meus pés. Bom dia, Pai do Senhor. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. A paz do Senhor aos pastores da bancada. Amém. Bom, agora sim, cumprimentando aqui os pastores cumprimentados, você nos acompanhando aí pela TV Manaim. A partir de agora estaremos juntos aqui ouvindo mais respostas, mais comentários sobre a Escola Bíblica Dominical. E eu vou pedir ao pastor Gilson Souza que faça aí uma breve introdução sobre a Escola Bíblica Dominical e depois estará conduzindo com as perguntas e também com os comentários dos pastores. Muito bem, nós vamos então continuar tendo acesso aos segredos que Deus tem para nós com relação à questão de estarmos preparados para o arrebatamento. Esse é o nosso tema, preparo para o arrebatamento. E o que é notável é como nós conseguimos nessa escola bíblica, ter uma escola bíblica onde nós conseguimos ali ser introduzidos às recâmaras do rei, aos mistérios do Senhor, como que o rei nos introduz. E isso é uma coisa que o Senhor é quem faz, não somos nós que nos introduzimos por nós mesmos nos mistérios de Deus,
nas recâmaras, ou seja, na intimidade, na comunhão com o Senhor. É Ele quem nos introduz através do sangue do Senhor Jesus. Isso é muito, muito maravilhoso. E o que é também interessante, a sequência na pergunta seguinte, com relação à questão de não errar o caminho, porque se nós somos introduzidos por Ele, na presença dEle, nós então não erramos o caminho. Nós conhecemos o caminho porque Ele é o caminho, e foi exatamente Ele quem diz: olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se não for pela revelação de Jesus, nós nunca vamos chegar ao Pai, ao conhecimento do Pai. E a maneira como o Senhor nos destaca, né? Nós que somos introduzidos pelo Rei nas recâmaras do Rei. Nós que não erramos o caminho porque conhecemos o caminho e andamos o caminho. Então, como é que nós nos apresentamos? Como é que o Rei nos vê? Ele nos vê num destaque, ele destaca essa igreja. Essa igreja, ela é cheia do poder e ela é cheia da redenção. Aqui enfeites de ouro e pregos de prata. De maneira que a nossa escola bíblica, ela mais uma vez nos deu um avanço na questão de preparo para o arrebatamento. Em outras palavras, nós não estamos estudando Cantares de Salomão, nós estamos estudando o preparo da igreja para o arrebatamento. Então agora, vamos então passar aqui aos comentários que serão feitos pelos nossos companheiros, pastores, para esclarecer, né, com mais detalhes essas informações que os irmãos receberam ontem na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos primeiramente convidar aqui o pastor João Cidade, que já se apresentou, está aqui conosco presencialmente, para nos dar aqui, fazer o comentário da pergunta número 1. Pastor João, a paz do Senhor, companheiro. Obrigado por estar aqui presente conosco. Amém, uma alegria. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson, a primeira pergunta, ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 1, verso 5, na expressão agradável como as cortinas de Salomão, faça a correlação profética com o que está escrito em Cantares, capítulo 1, verso 4, na expressão o rei me introduziu nas suas recâmaras. Identifique essa ação na igreja dos dias de hoje sob o aspecto da comunhão com o Espírito Santo. Então, o texto de Cantares 1,4 fala: o rei me introduziu nas suas recâmaras. E Cantares 1,5, eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão, louvado seja o Senhor. Irmãos, é interessante observarmos e até nos lembrarmos que ontem pastor Gedeuti fez um comentário bastante explicativo, bastante extenso sobre essa questão da comunhão da igreja, né? Que é levada, que é conduzida. Então, irmãos, o comentário é que a correlação profética entre esses textos é que a igreja fiel, que é gentílica, né, morena, que fala ali da mistura de raças, povos e nações, ela alcançou graça, né? A graça salvadora, por isso ela é agradável, ela alcançou a graça salvadora do Senhor Jesus, e dessa forma ela é elevada, ela é conduzida às recâmaras do rei, ou seja, ali a intimidade, né? A comunhão, onde os mistérios, os segredos do Espírito Santo estão à disposição do servo do Senhor. As cortinas, irmãos, elas de Salomão, elas revelam, né, um mistério que está diante de cada uma delas. Então, por isso a igreja vai além da letra, sendo conduzida ali pelo Espírito Santo, que é o agente descortinador dos mistérios. Então, na medida que se passa pelas cortinas, são reveladas pelo Espírito Santo os mistérios da obra de redenção que estão à disposição da igreja fiel. As cortinas, elas escondiam um segredo, mas a igreja fiel, nesta última hora, levada, conduzida pelo Espírito Santo na comunhão com seu Salvador, ela tem acesso a esses segredos, tem acesso a essa recâmara, ela tem acesso a essa intimidade. Então ela vai além do véu, vai além das cortinas, e o Senhor vai descortinando, vai abrindo ali os mistérios da obra do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Que Amém. bênção, que maravilha essa bênção dessa comunhão, dessa intimidade. Amém. E o que é notável, né, pastor João, é que essa comunhão, ela é promovida pelo Espírito Santo. É o rei que nos introduz às recâmaras. Ela não é uma comunhão que depende do nosso estado emocional, do nosso gesto, da nossa maneira de falar. É uma comunhão que é o Espírito Santo, né, Jorge? Que nos conduz, nos faz entrar,
no Santo dos Santos, né? Pelo sangue, porque é exatamente o sangue de Jesus. A graça. O figura do Espírito Santo. A graça, né? A operação da graça, a operação do sangue, por isso que ela é agradável, né? Por isso que ela é agradável. Ela é levada, ela é conduzida a esse momento tão íntimo, né? Que é a recâmara, né? Amém. A intimidade. Glória a Deus, maravilha, né? Vamos então continuar e o segundo comentário da pergunta número 2 vai ser feito pelo pastor Gerson Belucci. Vamos chamar aqui então o pastor Gerson. A paz do Senhor, companheiro. Sua vez agora, hein? Muito bem, irmãos, vamos à pergunta 2 que diz: lendo Cantares, capítulo 1, versos 7 e 8, identifique a expressão que garante à igreja que ela não erraria o caminho. Faça a aplicação profética dessa expressão. Vamos ler primeiramente esses textos, meus irmãos. Os versículos 7 e 8 do capítulo 1. Diz assim: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois, por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Verso 8: se tu o não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Então, meus irmãos, a resposta é a seguinte: a expressão que garante à igreja que ela não erraria o caminho é: sai-te pelas pisadas das ovelhas. Essa expressão profética fala do caminho que a igreja deve conhecer, que é a salvação, a direção do Espírito Santo para a sua vida. A igreja que conhece esse caminho conhece a Jesus como Senhor e pastor. É muito interessante porque as pisadas das ovelhas são os rastros deixados pela caminhada do rebanho que segue evidentemente o seu pastor. Seguindo as pisadas das ovelhas, logo nós encontraremos quem? O pastor, que é o Senhor Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Elas me seguem, elas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus. É no caminho do rebanho que se encontra o pastor. Quem está em Jesus, meus irmãos, não erra o caminho, não anda errante. Portanto, a igreja não erra o caminho se estiver junto ao pastor, que é o Senhor Jesus. Que bênção! Então eu volto a palavra a você, Jorge Pessoa, ao pastor Gilson, para a continuidade dessas perguntas maravilhosas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Gerson. Pastor Gilson, vamos dar sequência. Muito bem, agora a pergunta número 3, ela dá uma sequência e um complemento até, né? Relacionado à pergunta 1 e à pergunta 2. Porque na pergunta 1, o rei nos introduziu a comunhão e a conhecer os mistérios. Na pergunta 2, nós sabemos agora como não errar. É só seguir o passo das ovelhas e achamos o pastor. Mas agora vem a outra parte, que é a maneira como o amado, né, como o rei nos vê, como ele vê a igreja. Então ele vai ver a igreja dentro de um comentário que será feito agora pelo pastor Samir Abazov. Eu vou chamar então aqui o pastor Samir Abazov para falar agora. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém. A pergunta número 3 diz o seguinte: identifique em Cantares, capítulo 1, verso 11, qual o significado profético das expressões enfeites de ouro e pregos de prata. Por que esse destaque? Cantares 1:11, se a gente lê completamente o versículo, enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Pregos ou engastes ou cravejados de prata. Então, queridos irmãos, a expressão enfeites de ouro aponta para o poder de Deus no meio da igreja fiel. Os enfeites falam dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, todas as operações da graça do Espírito Santo na vida da igreja, preparando-a em santificação para o arrebatamento. Então, tudo isso é um enfeite, os adornos espirituais para a noiva,
para aquele grande dia quando ela subirá, levado pelo Espírito Santo até as nuvens para encontrar com o seu noivo. E a expressão pregos de prata fala que a igreja está firmada na redenção que é em Cristo Jesus. Redenção que alcançamos através do sangue do Senhor Jesus, que é o seu próprio Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, isso é notável, né, pastor Samir? Muito bem colocado na expressão do pastor Samir. Esses pregos de prata realmente falam da redenção, né? Então nós vivemos da redenção, do poder do sangue de Jesus e recebemos o poder do Espírito Santo, né? Que é muito maravilhoso isso nessa resposta. Enfeites de ouro com pregos de prata. Então uma igreja adornada pelos dons espirituais, o poder do Espírito Santo se manifestando na igreja para trazer salvação, redenção, mantendo a igreja em santificação. Então essa igreja, ela é contemplada pelo Senhor dessa forma. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata, né? E agora, antes de passar para a quarta pergunta, que é para as crianças intermediárias e adolescentes, pastor João, tem algum comentário? Pastor Gilson, é interessante a questão dos pregos de prata, porque fala de uma igreja que está firmada, de uma igreja que está segura na redenção que há em Cristo Jesus. Então, não é algo simples que a sustenta, não é algo simples que a mantém firme, mas é a redenção, é a prata, é o prego que traz essa ideia da firmeza, da segurança de prata, que fala da redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa redenção é que vem depois, né, a operação do poder, dos enfeites, que é o testemunho, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Tudo porque ela é remida, ela é salva pelo poder que há no sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. É interessante até lembrar, né, pastor João, que não se trata de prego, daquele prego que se bate com martelo, Não, né? não. É ali, na verdade, é um engaste, Engaste, aquela segurança, né? Aquela segurança que tem ali, aquele engaste Que acomoda, né? que acomoda Que ali na abraça. peça de ouro, né? Então é uma coisa muito interessante isso, né? Pregos de prata, quer dizer, cravejados de prata, né? É muito importante esse aspecto, porque isso faz parte. Inclusive até sabemos que as operações do poder do Espírito Santo na vida da igreja são exatamente para isso, para produzir salvação, redenção, resgate. A igreja em santificação, o ímpio se convertendo ao Senhor Jesus, né? E ela está segura, né? Esse ela- engaste, esse prego dessa ideia, né, de segurança, de abraçar, Isso. de acomodar ali Isso. com toda a segurança. E por isso que a pergunta diz, por que esse destaque? Esse é o nosso destaque, né? Quem olha um culto na obra do Senhor vai ver um culto assim, cheio do poder de Deus, mas que tem o engaste de prata, ou seja, está produzindo salvação, Amém. o Senhor está alcançando, o Senhor está salvando, né? Isso é muito importante, esse aspecto, né? Vamos então à quarta pergunta, que é para crianças, intermediários e adolescentes. Jorge, essa é a última pergunta, né? Isso, e nós temos aqui o pastor Ricardo Azevedo, né, para poder participar aqui conosco. Isso, É isso. pastor Ricardo, vamos chamar o pastor Ricardo agora para ele dar aqui fazer aqui o comentário da quarta pergunta. Pastor Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. Amém. Vamos lá, pastor Ricardo, fica à vontade. Pastor Gilson, então vamos ao comentário da pergunta 4, que é uma pergunta direcionada para as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 1, verso 5, na expressão agradável como as cortinas de Salomão, faça a comparação com as experiências da rainha de Sabá, que está descrito em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 6, e com o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. A igreja fiel, ela fica maravilhada ao entrar nos mistérios revelados pelo Espírito Santo, através do clamor pelo sangue de Jesus. O texto que nós mencionamos acima, vamos ler, que está aqui. Cantares 1:5, eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. 2 Crônicas 9:6 diz assim: porém, não cria nas suas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi.
Hebreus 10, 19 e 20 diz assim, a partir do 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20: Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Comparando os textos, nós vemos que o Espírito Santo, pelo novo e vivo caminho, nos conduz à intimidade, à comunhão, onde, maravilhados, conhecemos os mistérios da sua obra além do véu. Então aqui agora nós vamos falar para os irmãos a experiência e a resposta de uma irmã adolescente. Uma resposta muito profunda. Diz assim: a igreja fiel fica maravilhada ao entrar nos mistérios revelados pelo Espírito Santo. E também de uma adolescente, né? A segunda adolescente aqui, ela trouxe a sua contribuição também, né? E foi uma contribuição maravilhosa. E ela faz isso através do clamor pelo sangue de Jesus. E uma criança também disse o seguinte: nós também temos esta bênção. E a outra criança diz o seguinte: eu vou responder a pergunta da EBD das crianças, que diz assim: a rainha de Sabá, quando entrou na casa de Salomão, viu aquela beleza, e a igreja fiel, ao entrar no santuário, descobriu os mistérios revelados pelo Espírito Santo. São participações maravilhosas, participações no Espírito. E nós temos também aqui participação da classe dos bebês. O Pedro, ele diz o seguinte: a igreja fiel fica maravilhada ao penetrar nos mistérios do Espírito Santo através do clamor pelo sangue de Jesus. E a Helena diz o seguinte: a igreja fiel fica maravilhada. Que bênção, não é, pastor Gilson? Na tenra idade, com tanta profundidade. É porque eles são partes integrantes do corpo que é a igreja, né? O corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Retorno para o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo, obrigado, muito boa a sua resposta, interessante a citação também, né, da participação das nossas crianças, intermediárias, adolescentes e até a classe de bebês, né? Nós temos aquela classe de 0 a 3 anos, estão participando, né? E nós teremos a partir do próximo domingo uma nova classe que vai participar também, que é a classe daqueles que têm acessibilidade, né? Que eles fazem parte do grupo de acessibilidade das igrejas. Eles já mandaram até algumas respostas já da próxima semana. Já colocaram, viu, Jorge? Ficou interessante. Maravilha. Já enviaram algumas respostas, né? E nós vamos passar essas respostas, né? Vamos transmitir no próximo domingo, se Deus quiser, será uma grande bênção. Obrigado, pastor Ricardo. Maravilha, glória a Deus. Gente, olha, estamos aqui. Você está assistindo aqui conosco pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, o Lâmpada para os Meus Pés. Todas as segundas às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, são os comentários, respostas da Escola Bíblica Dominical, hoje, dia 29 de abril. Pastor Gilson Souza, final do mês chegando, mês de abril, quarta-feira já estaremos aí no dia 1º de maio. Feriado, como é que fica essa quarta-feira para as irmãs? Bom, muito bem, Jorge, a gente sabe que conforme uma circular, né, que já foi expedida pelo presbitério, a quarta-feira, que é feriado nacional, essa quarta-feira não tem o culto das senhoras. Então, nós não teremos nenhuma sugestão a dar com relação ao culto das senhoras, porque não haverá esse culto. Porém, lembramos que o nosso assunto da escola bíblica, ele foi um assunto assim tão acessível, e tão vasto, e tão profundo, que eu confesso, Jorge, que até inclusive ontem na mensagem que eu entreguei, no outro texto, eu preguei em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, né? Ali naquela experiência do Eutico, né? Do Eutico. Eu aproveitei aquilo ali para mostrar aquilo que a escola bíblica nos trouxe, né? Adentrar a comunhão. Tinha tudo ali naquele recinto para se ter comunhão. Tinha luzes, tinha pão partido, né? Eles estavam no 3º andar, era o primeiro dia da semana, então todo o quadro favorável a entrar no mistério, né? Mas atrás do jovem estavam as trevas, aí o abismo. Ele foi atraído por aquilo. Então é um aspecto muito interessante que está dentro do assunto. E estou falando isso porque os pastores, os irmãos, podem até ao longo da semana, né, se entregar a mensagem, entrega dentro desse contexto, né, o contexto da nossa escola bíblica, que por sinal foi um contexto muito profundo, muito acessível, muito vasto e que nos abre um leque de mensagens sem comparação, né?
Esse texto mesmo, me permite, pastor Gilson, Jorge, essa questão da rainha de Sabá, né? Muito bem colocada essa questão, e até mesmo associando à primeira pergunta, que fala, a rainha de Sabá era estrangeira, conduzida por Salomão, que é tipo do Espírito Santo. Ela descobriu ali, ela foi sendo apresentada a ela as maravilhas ali do palácio, do reino de Salomão, que é o reino do Espírito Santo, que é a direção do Espírito Santo, que é o governo, é o reino do Senhor. Então ela fica maravilhada, como nós também, na mesma figura da rainha de Sabá, conduzidos pelo Espírito Santo, né? O agente descortinador, que vai nos mostrando as maravilhas, né? Da sua obra. Então nós ficamos também maravilhados com toda a operação e a graça Glória do Senhor. a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Olha, se pudesse, a gente ficaria aqui o tempo todo, mas a grade da TV Manaim precisa dar sequência, né? E daqui a pouquinho você vai acompanhar mais um programa aqui na TV Manaim, também pelas nossas multiplataformas. E é muito importante que você compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés, hein? Compartilhe o link aí para a família, para a igreja. Vamos fazer esse trabalho de evangelização também. E eu já vou me despedindo aqui dos pastores. Deixa eu me despedir primeiramente aqui do pastor Gerson. Pastor Gerson, grande abraço para o senhor. Um abraço aos irmãos aí na Europa, os irmãos em Portugal, que estão conectados conosco. Em Deus abençoe sua vida, seu ministério. Um abraço, pastor. Amém, Jorge. Amém, pastor Gilson e queridos companheiros da bancada. Os nossos fiéis ouvintes que nos acompanham também, recebam o meu abraço. E eu desejo a todos uma excelente semana. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor Sami, um abraço aos nossos irmãos aí nos Estados Unidos. Pai do Vou Senhor. me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Ricardo Azevedo, um abraço ao nosso povo aí de Portugal, a igreja aí de Odivelas. Um abraço a todos aí em Portugal. Jorge, a paz do Senhor, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, aos queridos pastores da bancada. Que Deus nos abençoe no restante desta semana. Amém, muito obrigado, um grande abraço mais uma vez. Pastor João Cidade, obrigado pela sua vinda mais uma vez. O nosso abraço aos queridos irmãos aí de São Paulo. Retorna quando para São Paulo, pastor? Hoje, no final da tarde, eu retorno chegando à noite em São Paulo. Se o Senhor permitir, louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor Gilson Souza, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Deus abençoe a nossa semana. Amém, obrigado, Jorge. A paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos companheiros da bancada e a nossos fiéis ouvintes do Lâmpada para Meus Pés. Também desejamos a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Muito bem, encerrando aqui o Lâmpada para os Meus Pés, como eu já disse, vou reforçar. É claro, nos ajude aí, vamos trabalhar e compartilhe o link e que Deus possa nos dar uma boa semana aí na presença do Senhor. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.